Newsweb Doc apresenta Belitz Heilstätten, o sanatório maldito da Alemanha. No coração da floresta de Brandemburgo, a menos de 1 hora de Berlim, esconde-se um dos locais mais assombrados da Europa. Um lugar onde o tempo parou e os gritos do passado ainda ecoam entre corredores abandonados. Estamos falando do Hospital Psiquiátrico de Belitz Heilstätten, um complexo colossal de mais de 60 prédios, que já foi palco de guerras, sofrimento, experiências sombrias e, segundo testemunhas, fenômenos paranormais inexplicáveis. Mas o que realmente aconteceu ali? E por que tantos dizem que as almas perdidas do hospital nunca conseguiram partir? Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras da medicina alemã. Uma história real. O início. Um refúgio para tuberculosos ou um labirinto de horrores. À primeira vista, Belitz Heilstätten parecia um refúgio de esperança no final do século XIX. Inaugurado em 1898, no auge da crise sanitária causada pela tuberculose na Europa, o sanatório surgiu como um marco da medicina moderna alemã. Uma cidade médica no meio da floresta, cuidadosamente planejada para isolar os infectados e, ao mesmo tempo, oferecer um ambiente propício à cura. Era um complexo monumental, com mais de 60 edifícios espalhados por uma área vasta e isolada. Os prédios, construídos em estilo Art Nouveau, exibiam detalhes arquitetônicos encantadores. Janelas amplas, varandas abertas, jardins planejados, grandes clarabóias. Tudo pensava na luz natural, na ventilação e no bem-estar. À primeira vista, um local de recuperação. As alas eram separadas rigidamente por gênero. Homens de um lado, mulheres do outro. Crianças infectadas eram colocadas em prédios menores, afastados dos adultos. Lá dentro, os pacientes passavam os dias em longas sessões de cura pelo ar. Um tratamento que consistia em permanecer horas ao relento, mesmo no inverno rigoroso, acreditando-se que o ar puro da floresta tinha propriedades curativas. Havia ainda salas de cirurgia modernas para a época, centros de fisioterapia, banhos termais e estufas de plantas medicinais. Médicos e enfermeiras circulavam com uniformes impecáveis, anotando cuidadosamente cada sintoma, cada tosse, cada hemoptise. Mas essa fachada de civilidade escondia outra realidade, muito mais obscura. Logo nos primeiros anos, surgiram relatos de procedimentos invasivos e cruéis, aplicados em pacientes que não respondiam aos tratamentos convencionais. Cirurgias nos pulmões feitas sem anestesia adequada, extrações de costelas para dar espaço à respiração. E o mais perturbador, testes não documentados, que envolviam isolamento extremo, choques térmicos e privação sensorial. Com o tempo, o sanatório deixou de ser apenas um centro de cura e passou a funcionar como um laboratório silencioso, onde o sofrimento humano era analisado como uma variável científica. Registros não oficiais, resgatados décadas depois por historiadores independentes, sugerem que esterilizações forçadas já ocorriam ali antes mesmo da ascensão do nazismo. Mulheres jovens que não apresentavam melhora eram marcadas como geneticamente fracas, submetidas a procedimentos sem consentimento e liberadas, ou descartadas, após tornarem-se inférteis. Internamente, esses atos eram chamados de purificação genética preventiva. Externamente, silêncio absoluto. Não havia testemunhas. Não havia processos. Apenas relatórios clínicos assinados por mãos frias, escondidos entre papéis que o tempo quase apagou. Mas as paredes lembram, e muitos dizem que ainda é possível ouvi-las chorar. Um paciente ilustre, Adolf Hitler, o despertar da escuridão entre corredores silenciosos. Em outubro de 1916, no auge da Primeira Guerra Mundial, um jovem cabo do exército austro-húngaro foi levado gravemente ferido até os portões silenciosos do Belitz Heilstätten. Seu nome? Adolf Hitler. Vítima de estilhaços na Batalha do Somme, ele chegava debilitado, com os olhos baixos e a mente instável. Embora, segundo relatos médicos da época, altamente impressionável. Foi acolhido não como figura histórica, mas como mais um soldado machucado entre tantos outros. Acomodado em uma das alas masculinas do complexo,
Hitler permaneceu ali por semanas, em repouso, submetido a tratamentos físicos e psicológicos que hoje soariam no mínimo questionáveis. Mas ali, em meio às florestas que cercavam o sanatório e aos corredores impregnados de silêncio e dor, algo começou a se transformar dentro dele. Vários estudiosos apontam esse período como um marco sombrio, uma espécie de batismo mental, onde ressentimentos pessoais e ideias radicais encontraram espaço para germinar. Muitos se perguntam: o que exatamente aconteceu com Hitler entre aquelas paredes? A resposta talvez esteja enterrada sob décadas de segredos. Nos anos seguintes, quando o Terceiro Reich ascendeu ao poder, Belitz-Heilstätten deixou de ser apenas um sanatório e tornou-se uma peça estratégica da máquina de guerra nazista. O complexo foi reaproveitado como hospital militar. Mas não apenas isso. Rumores inquietantes apontam que parte de suas instalações foi convertida em laboratórios clandestinos, lugares onde a medicina deixou de curar e passou a selecionar, mutilar e purificar. Há documentos oficiosos, hoje fragmentados ou desaparecidos, que sugerem que o hospital foi palco de práticas eugênicas conduzidas à sombra do Reich, com supervisão de médicos ligados ao programa Action T4. Esterilizações, testes de resistência física, experimentos com soldados feridos e doentes mentais, todos catalogados, numerados, tratados como menos que humanos. Mas o mais inquietante? Ex-funcionários e moradores da região afirmam que certos prédios do complexo foram isolados completamente durante o regime nazista. Não por medidas sanitárias, mas por ocultação. Essas alas de arquitetura opressora e janelas lacradas permanecem trancadas até hoje. Nenhuma reforma tocou suas portas de ferro. Nenhum historiador teve acesso aos seus interiores. O que foi deixado lá dentro permanece um mistério. Alguns trabalhadores que ousaram se aproximar dessas áreas relatam sons inexplicáveis, passos que não ecoam, batidas atrás das paredes, sussurros em idiomas antigos. Há quem diga que as almas das vítimas, jamais reconhecidas, ainda caminham por ali, presas no limiar do tempo, exigindo justiça. E talvez o mais desconcertante: a semente da escuridão que Hitler cultivou durante seu tempo como paciente em Belitz, mais tarde se espalhou pelo mundo como um incêndio. Será que o hospital apenas o curou fisicamente? Ou ali nasceu uma ideologia que viria a mergulhar o século XX no horror? Talvez o verdadeiro legado do sanatório não esteja em seus prontuários médicos, mas nos fantasmas que ecoam pelos seus corredores até hoje. Segunda Guerra, Guerra Fria. E o inferno continua. Quando o mundo mergulhou no caos da Segunda Guerra Mundial, Belitz-Heilstätten deixou de ser um refúgio para doentes e se transformou em um verdadeiro teatro da agonia. O que antes eram quartos de recuperação tornaram-se enfermarias improvisadas para centenas de soldados feridos que chegavam todos os dias, arrastados, ensanguentados, aos gritos, com membros dilacerados ou corpos perfurados por estilhaços. Os corredores se tornaram rios de sangue. O ar, um sopro pesado de éter, ferro e morte. A cada noite o hospital era tomado por sons desesperadores. Lamentos abafados, orações em diversas línguas, gritos interrompidos por bisturis e serras. Não havia tempo para alívio, nem espaço para compaixão. Médicos operavam sem anestesia adequada. Soldados morriam aos montes e eram empilhados às pressas para dar lugar aos próximos. A vida e a morte dançavam lado a lado entre paredes que pareciam observar em silêncio. Mas a escuridão de Belitz não se dissipou com o fim da guerra. Ela apenas trocou de uniforme. Com a rendição da Alemanha e a divisão do território, o hospital foi tomado pelas forças da União Soviética. Durante mais de 4 décadas, Belitz-Heilstätten se tornou uma base militar ultra-secreta do Exército Vermelho na Alemanha Oriental. E com isso, o inferno ganhou um novo nome. As estruturas médicas continuaram funcionando, mas agora, com objetivos muito além da medicina convencional. As mesmas salas que um dia trataram tuberculosos e soldados mutilados, passaram a acolher prisioneiros políticos, agentes capturados e desertores do regime comunista. Tratamentos? Apenas de fachada. O verdadeiro propósito era o controle, a punição, o apagamento, torturas psicológicas,
Interrogatórios brutais e confinamentos em celas ocultas passaram a fazer parte da rotina invisível do hospital. Prisioneiros relatavam ter sido submetidos a choques elétricos, privação sensorial, isolamento extremo e experimentos com drogas alucinógenas. Métodos que mais tarde seriam reconhecidos como parte de operações clandestinas durante a Guerra Fria. Mas à época, tudo era enterrado em silêncio. Habitantes da região começaram a sussurrar sobre o que acontecia por trás dos muros altos e portões sempre fechados. Falam de caminhões que chegavam de madrugada e saíam vazios ao amanhecer. De gritos que vinham de alas trancadas. De soldados soviéticos que, ao serem designados para Belitz, pediam dispensa dias depois. Pálidos, mudos, marcados. A fama do hospital mudou. De sanatório, passou a ser chamado de o lugar de onde ninguém voltava. Quem entrava lá, seja para tratamento, interrogatório ou internação psiquiátrica, muitas vezes desaparecia sem deixar rastros. Nenhuma certidão, nenhuma explicação, apenas mais um nome apagado da história. E o que é mais perturbador, não há registros públicos oficiais de tudo o que ocorreu entre aquelas paredes durante os anos de domínio soviético. Belitz Heilstätten virou um buraco negro na cronologia da dor humana, onde a linha entre medicina, experimentação e sadismo foi dissolvida por ideologias e segredos de Estado. E mesmo hoje, décadas depois da retirada do exército russo, o local permanece como um esqueleto frio e silencioso da história. Um sussurro constante daquilo que nunca foi contado por completo. Abandono. E assombrações. Com o colapso da União Soviética e a queda definitiva do Muro de Berlim, em 1989, Belitz Heilstätten deixou de servir ao exército russo. Em 1994, os últimos médicos e soldados soviéticos abandonaram o complexo, deixando para trás não apenas macas enferrujadas e prontuários em cirílico, mas um legado de dor, silêncio e morte nunca esclarecido. Desde então, o vasto hospital foi deixado à própria sorte. Seus corredores, antes lotados de pacientes e profissionais, agora estão cobertos por poeira, folhas secas e destroços. A natureza começou a retomar o que lhe foi roubado. Árvores brotaram pelas janelas quebradas. Raízes rasgaram pisos de mármore. E as paredes outrora brancas agora estão cobertas por musgo, bolor e inscrições anônimas, algumas delas escritas com algo que parece sangue. Mas os moradores da região afirmam que o hospital nunca ficou realmente vazio. Belitz respira. Belitz escuta. Belitz responde. Aqueles que se atreveram a cruzar seus portões enferrujados relatam experiências que desafiam toda explicação racional. Fotógrafos urbanos, cineastas, exploradores solitários, todos contam histórias semelhantes, de passos que ecoam em escadarias desabadas, mesmo quando se está completamente sozinho. De gritos lancinantes que cortam o ar vindos de salas vazias, onde não há sequer móveis. Alguns dizem que ao caminhar pelos corredores da ala cirúrgica, instrumentos antigos, enferrujados e cobertos por algo pegajoso, surgem misteriosamente sobre macas, apenas para desaparecerem momentos depois. Outros juram ter sentido presenças que observam, que seguem, que sussurram. Sussurros em russo, em alemão. Às vezes ambos ao mesmo tempo, como se médicos, soldados e pacientes ainda estivessem ali, presos em um ciclo eterno de delírio, dor e obediência cega. Exploradores urbanos experientes evitam o segundo andar de certos prédios, onde sombras costumam ser vistas nas janelas, mesmo quando todos os acessos estão trancados e selados com concreto. Um deles, que se recusou a ser identificado, contou que viu o vulto de um homem com um uniforme militar soviético parado imóvel em frente a uma janela, olhando fixamente para ele, mesmo a dezenas de metros de distância. Ao piscar os olhos, a figura sumiu. Grupos de produção que tentaram gravar curtas ou documentários no local relataram problemas quase sobrenaturais. Equipamentos eletrônicos falhando simultaneamente. Baterias que descarregam em segundos. Microfones que captam vozes mesmo quando a gravação está em total silêncio. Em uma dessas filmagens, ao revisar o material, uma equipe ouviu claramente uma voz feminina dizendo:
Não vá embora. Ainda estamos aqui. O local estava deserto no momento da gravação. Alguns acreditam que os horrores vividos dentro de Billits deixaram cicatrizes no próprio tecido da realidade. Como se o hospital tivesse se tornado um portal, não apenas para o passado, mas para um espaço onde o tempo e a dor ficaram presos. Uma fenda invisível que continua aberta, alimentando-se da energia de quem ousa entrar. Moradores locais evitam se aproximar. Muitos não passam nem pela estrada próxima após o pôr do sol. Há quem diga que os uivos do vento entre os prédios soam como choros de crianças, gemidos de homens moribundos, ordens gritadas em russo. Há até quem jure que o hospital emana um zumbido constante, quase inaudível, mas que causa náuseas, vertigem e sonhos perturbadores dias depois da visita. O que quer que tenha sido deixado para trás em Billits Heilstätten não deseja ser esquecido. E talvez nunca permita que os segredos de seus corredores, salas cirúrgicas e câmaras escondidas venham à luz. Porque em certos lugares, o tempo não passa. Apenas se repete. A lenda do quarto 17. Entre os inúmeros prédios que compõem o decadente complexo de Billits Heilstätten, existe um que é evitado até mesmo pelos mais ousados exploradores urbanos e grupos especializados em fenômenos paranormais. Esse lugar sombrio é conhecido como o Prédio Psiquiátrico Central. Mas é dentro dele, escondido no fim de um corredor estreito e escuro, que repousa a parte mais temida de todo o hospital. O quarto 17. À primeira vista, é apenas um cômodo de concreto desgastado, com paredes cobertas por musgo e pichações sem sentido. Mas por trás dessa fachada decadente, repousa uma história envolta em terror, silêncio e loucura. De acordo com antigos registros, muitos dos quais jamais vieram a público oficialmente, o quarto 17 era usado para isolar pacientes considerados perigosos, perturbados ou simplesmente inconvenientes demais para permanecerem entre os demais internos. Ali o abandono era deliberado. Era como uma cela, mas sem qualquer compaixão. Ex-funcionários que hoje vivem sob anonimato revelaram que nesse quarto aconteciam procedimentos não supervisionados. Técnicas invasivas de reabilitação mental, como eletrochoques com corrente acima do permitido, banhos gelados forçados, contenções de 48 horas. E mais sombrio ainda, lobotomias realizadas sem anestesia, conduzidas por aprendizes de medicina e supervisores militares que viam nos internos apenas corpos descartáveis. Pacientes internados no quarto 17 raramente voltavam. Quando voltavam, estavam em silêncio absoluto, os olhos fixos em algo invisível, os corpos tremendo como folhas ao vento. Alguns morreram dias depois. Outros sumiram, oficialmente transferidos, embora jamais encontrados. O local, segundo relatos, passou a emanar algo antinatural. Até mesmo os enfermeiros da época evitavam se aproximar após o entardecer. Houve quem dissesse ter ouvido choros abafados, preces em vozes infantis e algo que soava como arranhões, vindos do lado de dentro, mesmo quando a sala estava desocupada. Hoje, o quarto 17 está em ruínas. Sua porta de ferro grosso permanece trancada com correntes pesadas, embora ninguém admita oficialmente quem as colocou ali. Ainda assim, alguns intrépidos conseguiram entrar, e nenhum deles saiu como entrou. Todos relatam a mesma sequência de eventos. Um frio cortante e inexplicável que começa na nuca e percorre a espinha como se algo invisível estivesse tocando sua pele. Náuseas intensas, súbitas, como se o corpo rejeitasse a presença naquele lugar. Sensação de sufocamento, como se o ar estivesse impregnado por dor e desespero. Mesmo com todas as janelas abertas, vozes sussurradas quase inaudíveis, que parecem ecoar nos próprios pensamentos do visitante. Um documentarista que passou 12 minutos ali dentro gravando imagens declarou: "Eu entrei curioso e saí quebrado. É como se algo me visse por dentro. Como se aquele lugar me quisesse lá, para sempre." As câmeras que registraram sua visita apresentaram falhas no exato momento em que ele cruzou a porta do quarto 17. As imagens foram corrompidas. O áudio captado, porém, revelou sons de passos múltiplos e um grito. Mas ele estava sozinho.
Um grupo de caça-fantasmas tentou passar uma noite no local. Um deles teve um colapso nervoso e se recusa, até hoje, a falar sobre o que viu. Apenas escreveu, dias depois, uma única frase repetida dezenas de vezes num caderno. Ele ainda está lá dentro. Ninguém sabe exatamente quem, ou o que, é esse ele. Mas uma coisa é certa. O quarto 17 continua esperando por alguém. Um próximo curioso. Um próximo tolo. Um próximo corpo. E em Belitz-Heilstätten, curiosidade é o atalho mais rápido para o inferno. Um lugar condenado pelo tempo. Belitz-Heilstätten já foi um símbolo de esperança. Uma promessa de cura. De recuperação. No final do século XIX, suas janelas amplas deixavam o sol entrar. E os corredores eram atravessados por pacientes que, mesmo debilitados, acreditavam que ali encontrariam alívio. Mas esse brilho não durou. E o que antes era luz, virou sombra. Com o passar das décadas, os tijolos da esperança foram sendo lentamente substituídos pelo concreto frio da dor. Ali, a medicina não curava mais. Dissecava, punia, controlava. O juramento de salvar vidas foi enterrado sob a lama das guerras, sob a frieza dos regimes autoritários e a crueldade silenciosa das práticas científicas não registradas. Belitz-Heilstätten tornou-se um palco onde o sofrimento era contínuo. Ali se misturaram o sussurro dos moribundos com as ordens secas dos oficiais, a agulha da anestesia com a baioneta do soldado, a bata branca com o uniforme da ideologia. Pacientes deixaram de ser tratados, para serem testados. Corpos deixaram de ser cuidados, para serem silenciados. E talvez por isso o hospital jamais tenha descansado. Porque um lugar que acumula tantas camadas de dor não se torna apenas ruína. Ele apodrece por dentro, como um cadáver enterrado em solo raso. E quando o tempo tenta apagar os vestígios, algo mais profundo os preserva, como cicatrizes que nunca fecham. Como gritos que ecoam para sempre. Belitz-Heilstätten não envelheceu. Ele foi condenado. Condenado a existir entre dois mundos. O dos vivos e o dos que nunca conseguiram sair dali. É como se cada parede ainda respirasse a agonia dos que sofreram. Como se o ar que paira sobre os corredores contivesse partículas de histórias não contadas, de vozes caladas à força, de nomes esquecidos pelo tempo, mas lembrados pelas sombras. E hoje, quando alguém se aproxima dos seus portões enferrujados, sente-se observado. Não pelos olhos do presente, mas pelos ecos do passado que ainda esperam justiça. O hospital hoje. Uma ruína ou um portal. À primeira vista, Belitz-Heilstätten parece apenas uma estrutura em ruínas. Telhados desabando, vidros estilhaçados, portas apodrecidas pelo tempo. A natureza, implacável, tomou de volta o que um dia foi humano. Cipós e raízes invadiram salas de cirurgia, quartos de isolamento e antigos laboratórios. Mas quem se aproxima com atenção sente algo diferente. Não é apenas um hospital abandonado. É um organismo adormecido, vivo em suas entranhas. Como se cada sala tivesse guardado um fragmento daquilo que presenciou. Como se os horrores jamais tivessem saído dali, apenas se adaptado ao silêncio. Hoje, exploradores urbanos, caçadores de fantasmas e curiosos do mundo inteiro caminham por seus corredores com câmeras na mão e medo nos olhos. Há relatos de sussurros que não vêm do vento, de portas que batem sozinhas, mesmo sem correntes de ar, de luzes que se acendem brevemente nos andares superiores, embora não haja eletricidade há décadas. E então, há os casos que ninguém quer comentar. Turistas que saíram do prédio com lapsos de memória. Investigadores que vomitaram sangue após entrar na ala psiquiátrica. Pessoas que afirmam ter visto médicos de jaleco branco andando entre os corredores, flutuando. Ou uma criança pálida parada ao final do saguão, olhando em silêncio, antes de simplesmente desaparecer. Alguns dizem que Belitz é um portal. Não para o inferno, mas para uma dimensão onde o trauma se cristalizou. Onde as almas não descansam, porque foram interrompidas brutalmente. E talvez, quando o mundo fecha os olhos para o passado, lugares como este continuam falando. Não com palavras, mas com gemidos, com objetos que se movem sozinhos, com uma pressão no peito que começa leve
e vai se tornando insuportável. Belitz-Heilstätten é um aviso de que o sofrimento deixa rastros, de que nem tudo o que foi enterrado permanece morto. E ao final, quando o visitante cruza os portões de ferro e deixa para trás aquele complexo silencioso, algo os acompanha. Uma sensação, um peso, um sussurro. Você entrou. Agora uma parte de você também ficou. Se você chegou até aqui, obrigado por sua coragem. Nem todos encaram a escuridão de frente. Mas agora que você conhece essa história, carrega com você uma verdade que muitos preferem ignorar. Se esse conteúdo te impactou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos documentários. 3 vezes por semana, revelamos o que muitos tentam esconder. Histórias reais, ocultas e perturbadoras, que desafiam o silêncio e a razão. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber que o passado ainda respira nos lugares esquecidos.